Graça e paz, povo de Deus, mocidade. Estamos aqui mais um devocional, onde nós vamos falar um pouco sobre quando o medo ele bate em nossa porta, quando o medo ele tenta nos enfrentar, né? O medo ele é algo que todo mundo enfrenta, todo mundo é acometido por algum medo ou algo que acontece em meio às nossas vidas, em situações, etc. Muitas coisas nos faz ter medo, né? Medo do futuro, medo de crescermos, medo de falhar, medo de perder alguém, muitas coisas, né? Muitas circunstâncias nos fazem ter medo, né? Muitas coisas vêm a bater a nossa porta, o medo bate em nossa porta sem pedir permissão para entrar, né? Mas, entretanto, todavia, quem decide que ele entre e tome posse de nós, somos nós mesmos, né? Quem entra, se entra ou não, né? E Deus, ele deixa claro, Deus, ele vai deixar bem claro para nós que você não precisa viver refém do medo. Você não precisa viver aterrorizado pelo medo. Isaías 41, no seu versículo 10. Seu versículo 10 vai estar falando sobre isso. Bem rapidinho, um texto muito conhecido, muito belo, que vamos ler. Versículo 10 que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha mão. Glória a Deus. Isaías ele estava anunciando esta palavra quando Israel estava cercado, quando Israel estava fraco e estava em uma sensação de que nada iria melhorar, que iria acabar ali, né? Eles se achavam sozinhos, sem ninguém, abandonados, pequenos diante das outras nações inimigas. E é dentro deste cenário, nesta situação, que Deus ele diz: eu estou com vocês, eu seguro vocês pela mão, não temas, né? Não temas, eu sou contigo. E Deus ele não ignora o medo. Puxando já para aqui um desenvolvimento com uma aplicação para nós, Deus ele não ignora o medo, ele nos sustenta no meio do medo. O texto não diz não sinta medo, mas ele diz não temas. Ou seja, o sentir o medo é humano, é algo que acontece em nossas vidas, que acontece no dia a dia, na rotina, em meio a algumas circunstâncias. O medo é humano, né? Mas ser dominado pelo medo é uma opção. Ser dominado pela circunstância de medo é uma opção. Não podemos ser dominados por este medo. O medo ele cresce quando nós esquecemos quem está conosco. Quando nós esquecemos o eu sou que está conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. E o motivo de não temer não é você ser forte, né? Não é você se sentir o bichão, o pomposo, né? Como diz o ditado, mas é você saber que Deus ele está presente, que Deus está com você. Ele vai dizer: eu sou contigo. E quando isso acontece, o cenário muda. Tudo ele vai mudar. Deus ele promete força em vez do pânico. Em vez do pânico, Deus ele dá a força, ele sustenta. A parte final do versículo vai dizer: eu te fortaleço. Diz assim: eu te fortaleço e te ajudo, te sustento, e com a destra da minha justiça. O medo derruba, mas Deus ele nos segura. O medo pode até nos afligir e deixarmos no chão, ou então perto de cair, balançando, mas Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos anima, que nos levanta, que nos traz novamente. Ele diz: eu te fortaleço.
Ele diz: eu sou contigo. Se o medo hoje bateu em nossa porta, bateu à frente de nós, lembre-se, ele não é nada diante de Deus. Você pode sentir medo, pode sim, mas não deixe que o medo te domine. Saiba que o grande eu sou, o Senhor, Ele está conosco. O próprio Senhor diz: eu sou contigo, eu te fortaleço. Né? O medo não manda em nós, não podemos deixar que o medo mande em nós, não podemos. A presença de Deus é maior do que qualquer ameaça de medo, de qualquer ameaça que vier sobre nós. A presença de Deus, o Senhor Jesus, Ele é maior do que tudo isso. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa cair e Ele não vai soltar a nossa mão. O medo ele bate, mas Deus ele fica. Deus ele sustenta, Ele dá estabilidade. Ele deixa, Ele não derruba. E mesmo se o medo nos derrubar, Ele está ali para nos dar força, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos mostrar uma solução e nos consolar em meio a este medo. Né? Que nós possamos lembrar que o Senhor Jesus Ele é maior do que qualquer medo. Que nós possamos lembrar que o Senhor Ele está conosco. Ele mesmo diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.